Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Na aula de hoje nós iremos dando continuação ainda na ideia de você estabilizar um solo e no que nós vimos na aula passada, que era relacionada ao solo cimento, né? No caso, nós escolhemos um teor de cimento a ser acrescentado no solo, era feito a compactação, né, dos três corpos de prova, feito o ensaio de RCNC, em que nós avaliávamos a resistência desses teores para essa amostra de solo e determinávamos qual que era o melhor teor a ser adicionado de cimento a esse solo de forma a estabilizar ele, melhorando assim a estrutura e a estanqueidade do mesmo. E disso nós tirávamos, por exemplo, a questão desse melhor proporção e também de uma forma pensando na questão econômica da utilização. Na aula de hoje nós vamos continuar com a técnica de estabilização de um solo por meio de aditivo químico, então nós vamos utilizar a técnica química, mas hoje nós vamos ver algumas questões mais relacionadas a práticas de campo, né, relacionadas ao dimensionamento. Resolveremos também um exercício para deixar bem claro isso, essa ideia é deixá-la de forma mais prática, em que nós trabalharemos com a questão de passagens de caminhão, volume de água a ser adicionado, algumas questões como proporção, algumas questões relacionadas ao que vai acontecer em campo mesmo, questões que são calculadas previamente, obviamente, mas com a ideia de que você aplique ela em campo e tudo ocorra de forma mais exata, né? De uma forma bem prática, inclusive. Bom, estabilização, então nós temos aqui algumas etapas de estabilização. Notem que ela está indo nesse sentido para esse sentido aqui, né? Então o que nós temos aqui são alguns veículos que estão executando a passagem de compactação do solo, nivelação desse solo, deixar ele uniforme, compactar mais uma vez essa nova camada, no caso, com a adição de material, no caso. Então basicamente vem a recicladora estabilizadora, ela vai fazendo a reciclagem desse solo aqui, vai fazendo a união com algum material do tipo cal ou material solo cimento, por exemplo. Aqui no caso é só o solo mesmo, depois a gente vai ter cal e cimento, solo in natura. Então nós temos aqui a compactação, a nivelação e mais uma vez a compactação do solo, né? Depois que é feito essa estabilização, vai ser feita uma compactação e depois ainda vai ter que ser feita essa nivelação dele. Então primeiramente passa a recicladora, depois vem o rolo compactador, vem a moto-niveladora e depois vem mais uma vez uma camada de compactação. Aqui é o compactador, perdão, é pé de carneiro, e aqui é o simples, no caso, o liso. Bom, por um solo coesivo, que no caso é um solo que você tem as partículas bem unidas, então seria, por exemplo, um solo de origem argilosa. O que está acontecendo com esse solo? Ele vai ser estabilizado com cal, que via de regra, para estabilizar um solo coesivo, um solo argiloso, a gente utiliza cal. E para estabilizar um solo granular, a gente vai utilizar, por exemplo, o cimento. Então, vai ser feito esse espargidor de agente ligante, né? Em que a gente vai jogar o material, no caso o cal, tem uma proporção coesiva, né, do material. O cal tem essa característica de melhorar essa ligação, melhorar a estanqueidade do solo. Aqui vai ser feito a recicladora estabilizadora, que nada mais é do que a união do agente ligante com o solo. Vai ser feita a compactação por pé de carneiro e depois vem a moto-niveladora e finalmente vem o rolo compactador liso. Estabilização por cimento vai ser basicamente a mesmo princípio, né? Só mudando que agora como a gente está trabalhando com cimento, a gente vai precisar utilizar, por exemplo, água para fazer essa melhor ligação. Então a gente vai ter um espargidor de agente ligante, no caso o cimento, um caminhão-tanque que vai fazer o umedecimento, a gente vai ter a recicladora estabilizadora que vai fazer a união do solo com o cimento, a compactação desse solo. Aqui nós temos a nivelação dele, o rolo tandem e o rolo pneumático, cada um deles com a função, né, de fazer a compactação e união, né, no caso do solo com o cimento. Bom, aqui é um pouquinho de história, quando se começou a utilizar o cal para estabilização de vias. No caso já existem estudos que mostram que foram pelo menos há 5.000 anos, para fins rodoviários, né, eram utilizados depois num período mais do século passado em relação à escala utilizada nos Estados Unidos, União Soviética.
Depois da Segunda Guerra Mundial começou a utilizar na melhoria da resistência de cascalhos argilosos, tratamento de subleito funcionando como subbase. Na Europa seria feita a melhoria de trabalhabilidade com solos muito úmidos, entende-se como sendo solos argilosos, né? No caso, na África foi estudada a resistência e a expansão de cada solo, e se chegou aqui no Brasil na década de 60. Aqui o processo, né, em que você está fazendo espalhamento do material em cima da via. Então a função do cal é melhorar a estabilização proveniente da mistura de solo com cal e água em proporções previamente calculadas e em um processo de dosagem em laboratório, né, que é feito para garantir que tudo seja adequado para cada tipo de solo, de forma a conseguir obter a melhor forma de resistência, deformabilidade e durabilidade da mistura. Bom, como é que funciona essas etapas? Primeiro é executado a mistura, ela vai ser feita em usina móvel para aplicação, é feita a execução, ela é semelhante a outras misturas, vai ser utilizada em base, subbase e vai ser necessário equipamentos específicos, conforme nós vimos naquele slide anterior ali, que nós tínhamos os veículos, no caso caminhões, tratores, motoniveladoras e tudo mais operando em cima do pavimento. Aqui nós temos a enxada rotativa. Para que ela serve? Ela serve para fazer a união do solo com o cal, o caminhão dosador, que aqui ele vai jogando a uma proporção fixa, né, a quantidade de cal em cima do solo. O pulvimisturador, né, que ele está fazendo essa mistura dos dois e está jogando no solo aqui. Primeiro está ligado no caminhão, né, com o escarificador, depois vem jogando o material e vem fazendo a união com o solo, né? Pode perceber que ele vai, aqui tem o cal no chão, ele vai fazendo essa junção entre os dois, né? Vai misturando o solo com o cal. Aqui é a proporção de execução de 600 até 1.100 metros por jornada, né? Então aqui é feito escuro, aqui é relacionado onde é que está sendo jogado o lançamento do cal. Aqui dentro tem a escala que está sendo jogada por hora e por operação. Então inicialmente é feito um acerto do subleito, é feita a pulverização, adição de cimento, mistura seca, adição de água, mistura úmida, regularização e compactação, acabamento e tempo de cura. Então é necessário se atentar a questões como coleta do material, transporte do mesmo, escarificação do solo, espalhamento no solo, adição e espalhamento do aditivo, pulverização do solo, mistura do solo com cimento, adição de água, compactação, acabamento e finalmente tempo de cura. Que tem alguns equipamentos, né, como eu já falei, que são utilizados. Então tem pá carregadeira, caminhão basculante, motoniveladora, pulvimisturador, caminhão pipa, rolo compactador, rolo liso e moto scraper. A prática em campo, aqui tem a visão de uma via, né? Então aqui seria, por exemplo, uma via de ida, outra via de volta, né? Ou pode ser uma via duplicada ainda. E aqui cada pontinho aqui nesse retângulozinho aqui seria o cal, e aqui a relação de metros que a gente está tendo de cada material, né? Que vai ser espalhado, levando em consideração, por exemplo, esse índice de permeabilidade de cada solo. Aqui espalhamento, aplicação em campo já com espalhamento, né? A compactação, aqui está sendo feita a dosagem, no caso com água, né? Aqui no caso já seria a camada final, então eles estão passando uma lama asfáltica, né? Pode ser utilizado um CBUQ também em cima. Aqui esse teste que ele está verificando a estanqueidade do material, né? Depois que é feito esse ensaio aqui, é feito com um permeômetro aqui, né? Colocado água aqui dentro e é verificado o tempo que ele demora para fazer essa permeabilidade em cima do solo. E se o solo está absorvendo essa água, a ideia é que ele absorva o menos possível, né? Então que seja impermeável. Aqui algumas propriedades pro lado químico, né? Com solo argiloso úmido sem adição de cal, e aqui já com a adição de cal no mesmo solo é verificado como é que ele se torna basicamente uniforme e estável, né? Uma escala aqui depois da aplicação, algumas etapas de compra, armazenamento e aplicação do solo, né? No caso do cal, onde é feito a compra, o armazenamento, escarificação do produto, aplicação da cal, escarificação pós-aplicação, umidificação do solo,
homogeneização, compactação, acabamento, impermeabilização, e como é que a gente tem aqui visto em corte da base, subbase, reforço, subleito. A reciclagem de pavimentos, como é que ela funciona? Quando se utiliza uma camada asfáltica já foi aplicada, né, mas ela perdeu função já devido ao uso, né, digamos, já venceu o período de vida útil desse pavimento. É feito então a questão da revitalização, reciclagem do pavimento. Bom, então a reciclagem do pavimento in situ, a frio com aditivo, cimento ou cal e brita, é o processo de restauração do pavimento executado no local, com equipamento apropriado para reaproveitamento total ou parcial do revestimento existente, normalmente com incorporação de parte ou toda a base existente, adição de aditivo, água e, quando necessário, incorporação de agregado, espalhamento e compactação da mistura resultante para se obter uma nova forma do pavimento, isto é, uma base reciclada. Então aqui tem um resumo basicamente do que está sendo feito, né, que é com um equipamento especial é feita a trituração, a manipulação desse pavimento aqui, a junção, por exemplo, com aqui vai sendo feita a reciclagem, vai sendo adicionado solo, cal, cimento, brita, e vai sendo feito assim um novo pavimento, né, em cima do antigo. Então aqui tem algumas etapas de remoção, adição da mistura, pulverização, compactação, acabamento e novo pavimento gerado. Aqui tem só o esqueminha mostrando, aqui tem o equipamento que está fazendo no caso a revitalização da pavimento. Aqui tem um pavimento deteriorado em Itapeva, em São Paulo, né? Como é que está sendo feito essa remoção dele, vai ser feito. E aqui é feito com material mesmo, um equipamento, no caso no caso escarificadeira, né? E aí que está sendo feito a retirada do material e vai sendo feito a revitalização, né? Notem então que está trabalhando pista por pista de forma a reduzir a influência em cima do tráfego. Aqui a reciclagem da parte de subbase, aplicação de cal, pulverização de cal. Note que a equipe tem que estar protegida porque o cal tem um grau de toxicidade, né? Homogeneização, compactação, reciclagem e reaplicação do pavimento, compactação e a finalização, né? Com, no caso, uma lama asfáltica ou CBUQ, que no caso é CBUQ. Não, aqui é lama asfáltica mesmo. Aqui já seria o CBUQ. Aqui tem alguns ensaios preliminares que são realizados, foram feitos em Itupeva. Cada amostra, no caso, proveniente do pavimento antes da intervenção. Então aqui tem valores de massa específica seca aparente, teor de umidade, CBR e a expansão. O que aconteceu aqui? Já está mostrando aqui em relação às amostras, né? As mesmas amostras, notem que o valor de massa específica seca nem variou tanto assim, teve uma variação, mas não foi tanta, né? Ela deu uma reduzida, né? O teor de umidade na amostra 2 deu uma aumentada, na amostra 1 deu uma reduzida leve, mas o que importava mesmo era o que? Era o CBR. Olha o que aconteceu com o CBR, ele aumentou, ou seja, aumentou a resistência na camada, era isso que eles tinham de interesse. E aqui não, aqui é antes da compactação, aqui é em relação antes da intervenção, a energia de compactação foi intermediária. Aqui está falando em relação a antes da compactação, né? Depois é feito toda a etapa, a gente já viu anteriormente. E aqui é após o que foi feito, né, no ensaio de qualidade já depois da execução. Aqui está certo mesmo, então aqui em relação à subbase antes e depois. E aqui também vendo que a CBR aumentou. Portanto, foi adequada essa substituição, né? Houve um aumento aqui no caso da base aqui para a subbase da resistência, então isso de forma melhorou o pavimento e trouxe o que a gente queria mesmo, né? Melhorar a estrutura desse pavimento. A gente vai ver o exercício agora na próxima aula e até mais.